Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material de treinamento que, olha, é bem interessante. O Manual de Ética e Cidadania da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos tentar entender juntos quais são os princípios que guiam esses profissionais que têm a missão de proteger toda a sociedade. Para começar, vamos com uma pergunta que o próprio manual faz, e ela vai sim direto ao ponto. Imagina só a cena. Acontece uma emergência, bem na sua frente. Qual seria o primeiro instinto? Ajudar ou pegar o celular e filmar? Pois é. Essa escolha, que parece simples, já joga a gente bem no meio do dilema ético que vamos analisar hoje. Mas afinal, por que essa pergunta sobre filmar ou ajudar é tão importante? Bom, segundo o próprio manual, a resposta que a gente daria para essa pergunta diz muito sobre o tempo em que a gente vive. Um tempo que o documento descreve como uma crise de valores. É só parar para pensar um pouco, né? A gente está mais conectado do que nunca. Literalmente a um clique de distância de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só que, e aí que está o paradoxo? O manual argumenta que toda essa conexão não se transformou em mais empatia. Muito pelo contrário. O documento chega a chamar isso de uma grave crise mundial de valores. É como se a indiferença crescesse junto com a nossa lista de contatos. E olha, essa crise não é uma coisa teórica, abstrata, não. Ela aparece em cenas do dia a dia que talvez a gente até já tenha visto por aí. O manual dá uns exemplos bem diretos, sabe? Aquela pessoa que, em vez de ajudar num acidente, está mais preocupada em achar o melhor ângulo para filmar. Ou aquele famoso jeitinho para furar uma fila, que no fundo é suborno. O vandalismo de uma praça, de um ônibus, que é um bem de todo mundo. Tudo isso, segundo o manual, são sintomas de um problema social bem maior. Tá, então como é que a gente começa a pensar numa saída para essa crise? O manual propõe um primeiro passo que é fundamental. A gente precisa entender direitinho a diferença entre duas palavras que muitas vezes a gente usa como se fossem a mesma coisa, mas na verdade são bem diferentes: ética e moral. Vamos começar com a ética. A palavra vem lá do grego ethos, que quer dizer caráter. Dá para pensar na ética como se fosse a nossa bússola interna, sabe? São os nossos princípios, aquilo que a gente acredita. É a reflexão que vem antes da gente agir. É o porquê a gente faz as coisas. É a teoria, o ideal. Agora, a moral. Essa vem do latim moralis, que significa costumes. Então, se a ética é a teoria, a moral é a prática. São as regras, os hábitos de uma cultura, de uma sociedade num determinado tempo. A moral é, resumindo, o que a gente realmente faz no nosso dia a dia. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro, né? De um lado, a ética, princípio, universal, permanente, a reflexão. Do outro, a moral, a conduta cultural, muda com o tempo, é a ação. E aqui tem um ponto que é, olha, fundamental. É totalmente possível alguém seguir a moral de um grupo e, mesmo assim, não estar agindo de forma ética. Isso acontece quando as regras desse grupo vão contra princípios que são universais. E o manual traz um exemplo que faz a gente pensar bastante. Pensa só. A moral capitalista diz que é bom ter dinheiro. Ponto final. Mas aí vem a ética e provoca perguntando: tá, mas quanto dinheiro? E para fazer o quê com ele? Percebe? É a ética que faz a gente questionar o propósito das nossas ações e não só olhar para o resultado imediato. Ok, então com essa base bem definida de ética e moral, o manual vai para um campo mais prático. Ele começa a falar das virtudes que são essenciais para um servidor público. E faz todo sentido, né? Afinal, são profissionais em quem a sociedade inteira deposita uma confiança gigantesca. O documento se concentra em 4 pilares. Primeiro, o zelo, que é aquele comprometimento, aquela responsabilidade com o trabalho. Depois, a honestidade, que é a base de tudo para construir a confiança das pessoas. Aí vem o sigilo, que é importantíssimo porque se lida com informações sensíveis da vida de todo mundo. E por fim, a competência, porque não adianta nada ter boa intenção se não souber como fazer o trabalho direito, né? Juntas, essas 4 virtudes são a base de um serviço público de qualidade. E agora, saindo dessas virtudes que servem para qualquer profissional, o manual foca no seu universo específico, o Código de Conduta da Polícia Militar de Pernambuco. E é aqui que a gente encontra uma expressão bem particular, mas que é central para eles: pundonor militar. A palavra pode até soar meio antiga, mas a ideia por trás dela é muito forte. É basicamente um sentimento de dignidade, de honra pessoal, tão forte que acaba funcionando como aquela bússola interna, guiando o policial para agir com integridade, com honestidade, com decência, mesmo que ninguém esteja vendo. E o mais importante é isso aqui, olha só. O código pega valores que são abstratos, como justiça, e transforma eles em deveres bem concretos.
Coisas práticas como servir a comunidade, agir sempre pensando no interesse público, ser justo na hora de avaliar os outros, respeitar a integridade de toda e qualquer pessoa. É nesse ponto que a ética deixa de ser só uma ideia e vira ação de verdade no dia a dia do policial. Ah, e é um ponto interessante. Isso não é uma coisa que foi inventada só que não. Esse código da PM de Pernambuco, na verdade, está alinhado com padrões globais, internacionais, de conduta para forças policiais no mundo todo. E esse padrão global não é de ontem. A gente está falando de 1979. Foi nesse ano que as Nações Unidas, a ONU, adotaram um código de conduta para os funcionários encarregados da aplicação da lei. Isso só mostra que essa preocupação com a ética na segurança pública é uma coisa antiga e que acontece no mundo todo. Bom, e tudo isso, todas essas regras, essas virtudes, essa discussão sobre ética, nos leva a um objetivo final, o grande porquê por trás de tudo, a construção da cidadania e, no fim das contas, de uma sociedade melhor para todo mundo. E a grande chave para isso é a cidadania. A palavra vem do latim civitas, que quer dizer cidade. E o manual deixa bem claro, sabe? Ser cidadão não é só ter direitos e pronto. É participar ativamente da vida em comunidade. É entender que cada um de nós é responsável por construir o bem coletivo. No final das contas, tudo se resume a essa missão, que o manual coloca de um jeito bem direto e forte: construir uma sociedade mais justa, segura e humana. Essa frase faz a conexão perfeita entre o dever individual de um policial e o sonho coletivo de todos nós. E ao analisar esse manual da polícia, a gente termina com uma pergunta que, na verdade, serve para todo mundo, não só para os policiais. Se a grande missão é construir essa sociedade melhor, a pergunta que fica no ar é: qual é o nosso papel nessa construção? Fica aí a reflexão para a gente.